Você está planejando mudar aqui para Portugal, está chegando a hora da sua desejada mudança e você precisa de quê? De moradia. Olha, esse é um dos grandes temas aí que causam dor de cabeça, principalmente nos estrangeiros que estão chegando por agora, né? E eu convidei a doutora Edilene Gualberto para a gente conversar sobre esse assunto. Ela que foi peça fundamental aqui no meu aluguel. Então, eu gostaria muito de conversar sobre os cuidados de quem está chegando agora, que deve ter, então, na hora de alugar um imóvel aqui em Portugal. Então, muito obrigada, doutora Edilene. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Ana. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar de temas tão relevantes. E, de fato, o mercado imobiliário... Eu costumo dizer que quando eu cheguei, se as pessoas me perguntassem qual é a coisa mais difícil em Portugal, na época era o emprego. Hoje eu digo, encontrar uma casa. E aí os cuidados têm que ser redobrados. Então, obrigada pela oportunidade de falar disso. Vamos tentar, então, descomplicar tudo isso. E eu quero saber, assim, a diferença para quem está chegando agora, um estrangeiro, tem diferença na hora de alugar um imóvel para quem já mora aqui, para quem é um português? O que a senhora enxerga aí sobre isso? Bom, assim, claro, a gente vai encontrar sempre na questão do aluguel, que aqui é o arrendamento, a gente vai encontrar sempre um proprietário que tem mais resistência com o estrangeiro. Quando eu digo estrangeiro, é de fora da União Europeia, porque dificilmente você vai encontrar uma resistência com um francês, com um espanhol, até com os ingleses. Então, assim, dificilmente a gente vai encontrar a mesma resistência do que, por exemplo, com as pessoas que são dos países da língua portuguesa. Então, não só brasileiros, como cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, enfim. Então, a gente já sabe que tem mais resistência. O americano vai ter menos resistência, o canadense vai ter menos resistência. Então, a gente já sabe que um proprietário que tem resistência, eu não posso chamar de discriminação, porque muitas vezes o proprietário já passou por muitos problemas com algum estrangeiro e às vezes é só por uma questão de precaução. Então, eu também não posso simplesmente dizer, é uma xenofobia, é uma discriminação. Não, eu não posso afirmar isso. Mas alguns têm resistência. Agora, a principal questão de estar aqui ou estar fora é a renda. É ter renda em Portugal, ter renda declarada aqui, já ganhar em euro, ou ter renda em outra moeda. Então, em geral, pode ser um brasileiro que já vive aqui há 2, 3 anos, pode ser um brasileiro que ainda está no Brasil. O que já está aqui há 2, 3 anos costuma ter uma preferência porque ele já declara no país, porque ele já tem uma vida histórico, financeira. Né? Que já criou um histórico. É isso. Então, fica um pouco mais fácil dessas pessoas conseguirem. Mas o que eu noto mais é isso, a questão financeira e o que vai oferecer de credibilidade. Exato. Sempre assim. Porque no final das contas, quem está chegando agora ainda não tem trabalho aqui, em alguns casos específicos sim, mas pensa a maioria das pessoas, ainda não tem o trabalho aqui, ainda não tem nenhum histórico mesmo, né, de pagamento aqui para saber se é um bom mal pagador, não tem fiador, então bate essa insegurança. É porque uma pessoa não tem histórico, não tem família, não tem parentes, amigos de longo... As chances de dar um golpe, as chances de parar de pagar, de pegar coisas em casa, infelizmente eu já vi muitos comentários assim. De voltar, inclusive, e não dar qualquer satisfação. Pegar e ir embora. Fechar o imóvel e ir embora. E algumas vezes a pessoa não tem nenhuma caução para ressarcir os danos. Algumas dessas pessoas destroem imóveis. Eu não vou dizer que são todas. E eu não vou julgar a necessidade das pessoas. Mas quando você não tem caução, você destruiu o imóvel, você levou coisa das pessoas, esse proprietário nunca mais vai te achar. Infelizmente, eu recebo muitos comentários aqui de portugueses falando isso, que o preconceito que eles têm quanto aos brasileiros e determinadas nacionalidades são coisas que já fizeram no passado com imóveis deles e que não tinham nenhuma segurança e por conta disso preferem não alugar mais. Mas é isso, há uma diferença para o brasileiro que já está aqui, fica mais fácil se ele já tem um trabalho, se ele já tem um crédito no banco, se ele já tem ali o IRS, exatamente, o imposto de renda. Dele, se essa renda é compatível com o valor do aluguel, aqui eles falam muito em esforço financeiro de 35%.
Então, assim, eu ganho 1.000, como é que eu vou pagar mais do que 350, estourado 400? Mas se a composição familiar dá 2, eu já aumento isso para 700. Então, então se a pessoa está de fora, o que ela acaba compensando é o quê? No financeiro, tendo que dar. Como é que tá hoje, assim? Eu atendo muito nômade digital, ou reformados, os aposentados, ou pessoas que trazem renda de outros países. Então, essas pessoas que já têm um contrato de trabalho, já têm uma renda garantida, já têm uma renda de aposentadoria, essas pessoas, elas também conseguem competir no mercado porque elas têm o que oferecer. Aquelas pessoas que, eu venho com visto de aposentado, eu já depositei 1 ano da minha subsistência em Portugal. Então, no mínimo, eu tenho 10 mil euros ali já numa conta. Então, eu já sei que eu vou poder pagar renda, que eu vou poder pagar caução. Aquele proprietário já sabe que, além da renda mensal, tem ali uma gordurinha. Numa dificuldade, tem de onde tirar. Então, essa é uma questão. Então, aquele que está fora, se ele ainda tem esse contrato, essa reserva, ele também apresenta isso como um diferencial numa proposta. Então, quando o cliente diz para mim, olha, o imóvel é esse, vamos fazer a proposta, eu consigo apresentá-lo. Eu consigo reunir os documentos e fazer uma apresentação que tente garantir que essa pessoa tem renda para subsidiar. Agora, claro, uma das coisas mais importantes vai ser a garantia que ele vai oferecer. O que ele vai antecipar de aluguel? O que ele vai oferecer de caução? Porque no final, se tiver uma ação de despejo, por exemplo, que leva uma média de 6 ou 8 meses, o que esse proprietário tem que assegure? Esse é um assunto que também, nesses comentários que chegam aqui, falam justamente isso, né? Você coloca alguém ali dentro que não te dá nenhuma segurança e para tirar essa pessoa vai ficar muito difícil, por conta mesmo de leis, né? Então, não dá para sair despejando a pessoa porque ela não pagou um aluguel. Então, é uma situação realmente complicada. Cara, o judiciário aqui é muito caro. Honorários advocatícios em Portugal, não vou dizer que no Brasil seja barato, porque tem de tudo, mas aqui, na média, principalmente entre os advogados portugueses, os honorários são altos para o proprietário. Para um país em que o ordenado mínimo é de 820. E a taxa judiciária é alta. Você não aciona a justiça sem pagar e sem ter um grande motivo. Então, assim, no Brasil hoje as pessoas já acionam a justiça com muito mais facilidade, numa velocidade muito maior do que em Portugal. Então, também é caro. Então, eu não concordo com muitas práticas, mas a gente não pode deixar de olhar o outro lado. Exato. Agora, aquele brasileiro que ainda está no Brasil, mas ele tem a dupla nacionalidade, né? Tem a nacionalidade portuguesa. Ele também enfrenta exatamente isso? Como é que fica essa situação? As pessoas costumam perguntar muito isso. Se facilita alguma coisa? Quando ele abre a boca, ele fala o português de Portugal ou o português do Brasil? Se ele falar o do Brasil, para fins de chegada e de contato, ele é brasileiro. Exato. O que facilita a vida dele é a entrada, a legalização, a documentação, até para conseguir um trabalho. Isso facilita. Mas para o aluguel eu não vejo diferença. Não vejo diferença. Porque tanto por não ter a forma de conversar, não é só uma questão de linguagem, é principalmente por não ter a renda e o histórico no país. A maioria não tem um parente que seja fiador. O que mais conta é, de fato, ter esse histórico, ter essa segurança de que a pessoa vai pagar aquilo que vai ser dado como garantia, seja caução, seja fiador, seja o quanto você recebe por mês, isso tudo é garantia. E quem está fora, não importa se ele é um italiano, se ele é um espanhol, se ele é um português, se ele está fora e a renda dele está fora, ele vai ter que apresentar as mesmas garantias de quem não tem a nacionalidade. Tá bom, agora vamos lá. Então, tô vindo de fora, tô chegando aqui agora, eu posso procurar esse imóvel ainda do meu país de origem. Tô no Brasil, eu consigo já fazer um contrato. Quais são os primeiros passos para quem tá vindo com família, quer já uma coisa organizada? Como faz? O que eu digo sempre é que essa busca pode, e às vezes até deve começar fora, porque se você é aposentado, não tem pressa, quer conhecer várias regiões, pode ficar num alojamento temporário, não tem problema.
Agora, se não é o seu caso, você precisa procurar trabalho, tem que matricular o filho na escola, E precisa atrás fazer da um contrato de documentação, internet, fazer um monte de telefonia, precisa apresentar no dia da entrevista um comprovante de residência. Então, assim, eu diria para você começar a pesquisar antes de vir. Onde quer que você esteja, pesquise antes de vir. Então você pode começar a pesquisar, você pode começar a fazer contato com as imobiliárias, você pode ver os anúncios desse imóvel. Agora, uma coisa que eu sugiro fortemente, que alguém da sua confiança vá lá e confirme se este imóvel existe. Isso é muito importante. Existe mesmo? Você foi mesmo visitar com um consultor imobiliário? Ele tem um cartão de uma imobiliária conhecida? Tá tudo certinho? Então você tem um tio, um primo, um amigo, alguém que você confia que foi lá? Ou eu não tenho, mas eu tenho um advogado da minha confiança. Então esse advogado vai pedir para alguém da equipe dele ir lá, confirmar que esse imóvel existe. Então isso eu acho muito importante. Alguém da sua confiança entendendo que esse imóvel é real. E aí você pode tratar de fora. Só que depois vem a parte documental. Se você confirmou que esse imóvel existe, depois você vai tratar dos documentos. Então, assim, o consultor, ele conseguiu intermediar ali, o cliente dele é lá, o proprietário, então ele foi lá e falou, olha, proprietário, eu tenho esse inquilino para o seu apartamento, pode ser? Pode ser. Então a imobiliária fez o papel dela, ela vai ganhar a comissão dela, ela fez aquilo. Quem vai defender os seus interesses? Quem vai revisar aquele contrato? Quem vai explicar para você essas garantias? Quem vai dizer para você que, olha, contratualmente você está seguro para receber essa caução de volta? Porque se o proprietário vai entregar, você só vai saber no final. Eu não posso dizer que por experiência eu tenho problemas de proprietários que não tenham entregado a caução sem motivo. Eu não posso dizer, mas tem vários relatos. Agora, se você tem um contrato para cobrar, é outra coisa. Eu vejo muitos relatos, as pessoas falando, olha, eu saí do apartamento, o apartamento tá todo certinho e o senhorio, o proprietário, ficou com a minha caução e não quer me dar. E aí? Porque isso tá tudo lá no início, né, na questão do contrato. O que você fez para provar que esse contrato, que esse apartamento está mesmo certinho, que tá tudo arrumadinho? Uhum. E o que você tem em contrato dizendo? Isso deveria ser entregue em quanto tempo? Quais danos estão cobertos, quais não estão cobertos, que orientação você teve? Então, assim, ninguém vai poder te dar uma garantia de que esse valor vai ser devolvido, até porque ninguém vai poder garantir que estado você vai entregar esse apartamento. Uhum. Mas você precisa estar cercado de cláusulas contratuais. Quando que eu posso rescindir esse contrato? Quando eu não posso rescindir esse contrato? Certo. Então, assim, tem documentação que comprova que esse apartamento é mesmo dessa pessoa que está assinando o contrato, que a imobiliária te apresentou. Então tem uma série de coisas aí que você precisa tomar cuidado. Dá para fazer de longe? Dá, desde que você se cerque. Pois é, tem assim alguma orientação na situação em confiar naquele anúncio? A gente vê muitos golpes, vê muita situação. Quartos, então, eu vejo gente assim, mas o quarto nem existe, a pessoa mandou foto, fez um monte de coisa, alugou o quarto achando que estava fazendo um super negócio porque estava barato. E aí chega aqui, não tem aquele endereço, não tem aquele local, ou não tem nada a ver com o que foi enviado. Esse é o problema. E aí, tem assim como se assegurar de uma situação à distância? É muito difícil reconhecer o golpista. É muito difícil, porque eles são muito ardilosos. E eles vão mudando, parece, né? Tipo, aquele golpe ali já tá conhecido, já tá manjado, eu vou pra outro. Porque tem isso, assim, tem aquele que você percebe que usa uma tradução do Google. Você lê o texto e fala, esse aqui não fala o português. Nem o de Portugal, nem de nenhum outro país de língua portuguesa. Você percebe que é uma tradução do Google. Aí já começa por aí. Eu não tô aí, não, eu não posso visitar. Não, mas a gente faz por uma plataforma, a gente faz pelo Airbnb, que é super confiável. Não, mas... E tem um outro agora muito comum. Você tem que pagar uma renda para ir visitar. Olha, eu tô com muita procura, eu só vou visitar para quem fizer uma reserva. Antes da visita, a reserva é depois, a reserva é usual. Mas ela não pode acontecer antes da visita. Antes de conhecer. E assim, quem trabalha com isso no dia a dia acaba por perceber, porque muitas vezes a gente pega o mesmo imóvel anunciado em várias cidades. As fotos são iguais.
Ah, mas em Lisboa ele tá anunciado por 1.000. Em Coimbra ele tá por 700. No Porto ele tá por 850. Em Braga ele tá por 800. São as mesmas fotos. Deus. Só muda a localidade. E tem alguns números, final 000, 1111. No Idealista, quando você entra para pegar o contato telefônico, aí fala que o contato é só chat. Aí já aconteceu muito do cliente mandar mensagem no chat e responderem o cliente. Eu mandar mensagem no chat me apresentando como advogada e nunca ter resposta. Então a gente já sabe por quê, porque eles não querem ter problema jurídico, ele quer pegar você, que Não sabe não ali. tem muito contato com a burocracia. Olha. Então tem que ter muita atenção. Tenta procurar se o mesmo anúncio está no site da imobiliária, se a imobiliária te responde por e-mail, se tem uma assinatura no e-mail que identifique de onde é, que você possa reconhecer. Então é tentar se cercar, mas é isso. Assinar um contrato sem que alguém da sua confiança tenha visto o imóvel é um risco muito grande. É isso. No meu caso, por exemplo, eu não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém aqui. Então, contratei a assessoria imobiliária da doutora Edilene, a equipe dela foi lá, foi atrás dos imóveis, né, das opções, vi tudo, fez videochamada ali mostrando o videozinho, foto, tudo. Então, te dá essa segurança realmente de que, olha, o lugar existe. Sim. Você está com um advogado ali que vai preencher ali todo o contrato, todas as cláusulas. Outra questão, Ana, a gente não pode fazer uma proposta sem saber se esse imóvel existe. Como é que eu posso, por exemplo, ser procuradora de alguém sem saber que aquele imóvel existe? Então, no mínimo, o cliente tem que falar para mim, falou, doutora, a minha prima mora aí, foi lá com o consultor, é da imobiliária X, então eu quero a sua assessoria jurídica agora nessa parte burocrática. Ok, então eu posso te assessorar na proposta, posso elaborar contrato, posso revisar contrato, posso assinar como sua advogada, aí sim, mas você tem que ter esse respaldo. Então pode ir das duas formas. Se você tem alguém de confiança realmente aqui, você mesmo quer procurar e tudo mais, você quer alguém só para elaborar o seu contrato, para ver se o contrato está tudo certo, se não está te prejudicando em nada, é possível contratar esse tipo de serviço ou contratar o serviço completo com um monte de gente na equipe que vai ali procurar o imóvel. Hoje eu só tenho assessoria completa para ver o Porto, Braga e Viana do Castelo. Eu sinto muito, inclusive, de não atender outras pessoas, mas são regiões muito difíceis de serem atendidas e eu ainda atendo essas regiões porque ainda é onde eu encontro alguma disponibilidade maior de imóveis. Tá difícil mesmo, não é uma Outras regiões situação... É uma questão de escassez. E não importa o perfil do meu cliente. Quando nós chegamos num imóvel, por exemplo, em Lisboa, chegamos nós e mais 15, 20. Numa proposta, eles ficam entre o meu cliente e mais 6, 7. E aí, nesses 6, 7, nós temos portugueses, espanhóis, franceses, alemães, americanos, às vezes com salários maiores, ou às vezes o proprietário prefere, ou alguém com fiador. Então é muito complicado concorrer. Agora, você pode conseguir uma assessoria jurídica, e eu faço, e certamente você vai conhecer algum advogado da sua confiança que faça a assessoria nessa parte burocrática. Que porque assim, encontrar o imóvel é muito complicado, tá realmente muito difícil, mas tem pessoas que falam, não, eu quero ir atrás disso, eu quero fazer ali, mas essa parte do contrato, eu iria travar ali, olhar e falar, tá, eu faço o quê? Eu não sei se a pessoa tá passando a perna em mim, quais são as leis desse lugar, o que eu tenho de direito ou não. A gente fica tão desesperado, quer tanto assinar aquele contrato, que a gente aceita coisas que depois de 2, 3 anos já não fazem mais sentido. Exato. Nem precisa tudo isso. Nem tudo isso, é verdade. Porque às vezes olhou e falou assim, agora eu quero sair. Não, mas esse contrato diz que você só sai daqui não sei quanto tempo. Não, mas não, daqui você não vai poder sair se você não me indenizar em não sei quanto, não me indenizar em não sei quanto. Aquele calção que ficou lá de sei lá quantos meses e tudo mais. E nem sempre o proprietário tem razão, tá bem? Mas a sua disputa jurídica com ele, como eu já disse, o judiciário é caro, já não faz valer a pena você discutir, de repente, se você tiver 1 ou 2 rendas de calção. Às vezes, quando as pessoas precisam dar mais, ok. Mas
vale a pena a disputa, mas às vezes não. Então vale a pena um negócio mais seguro. Amarrado no começo, tudo certinho mais ali. amarrado, para reduzir o seu risco. Não é garantia 100%, mas é uma tentativa de reduzir um risco final, como em qualquer país, como em qualquer lugar que você morar. Não é por ser Portugal, não é porque você é um estrangeiro, é porque todo lugar tem risco. E, em geral, quais os documentos que são exigidos ali na hora de visitar, na hora de fazer proposta, para quem ainda está fora de Portugal? Para visita, em geral, não tem muita exigência de documentos. O que tem acontecido com mais frequência é o consultor imobiliário pedir uma apresentação antes de visitar, para não perder tempo. E assim, eu vou dizer que eu até gosto, porque não necessariamente, porque às vezes você vai, visita e gosta muito, fica naquela empolgação e depois quando você manda a proposta não aceita o seu perfil. Então alguns têm solicitado uma apresentação. E aí sim, você vai enviar os seus comprovantes de renda, você vai enviar o seu passaporte, você vai enviar a sua forma de legalização, uma imagem do seu visto, vai enviar seu contrato de trabalho, vai explicar a sua situação profissional, vai explicar a sua renda, vai enviar um extrato bancário que demonstra a sua reserva financeira, os seus últimos olerites, seus últimos recibos de vencimento, nota fiscal, enfim, você vai reunir a documentação pertinente para o seu caso e enviar uma apresentação. Nesta apresentação, não necessariamente você vai fazer proposta. Você pode dizer, olha, eu não tenho fiador, mas eu posso te antecipar renda e caução. Se você achar necessário, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, aceito uma contraproposta. Enfim, só que formalizar a proposta, a minha sugestão é que você só faça depois dessa visita. Sim. Visitou, gostou ali do imóvel, quais documentos que geralmente são exigidos? São exatamente esses. Os documentos, em geral, não vão mudar. Ok. O que você precisa ter para o contrato aqui? O NIF. Que, para quem não sabe, é como se fosse o CPF brasileiro. A gente já falou, inclusive, bastante aqui do NIF. E eu falo muito sobre esse documento, porque ele é imprescindível para tudo. Então, você tem que ter o NIF. Que também pode tirar ainda do Brasil, por exemplo, não é um problema. Eu tirei o meu, fiz tudo ali, assinei lá da minha casa, mandei o contrato tudo certo e é isso, tá? Tranquilamente. Então, você pode fazer o NIF ainda de fora e ele vai precisar desse documento, além de todos os seus comprovantes. Perfeito. A senhora falou em relação a essa caução, né? O que seria exatamente isso? Qual tem sido a prática sobre isso? O que é de fato o direito ou do inquilino, do proprietário? O que a lei prevê sobre isso? Vamos lá. Em matéria de lei, a lei diz que a exigência só pode ser de 2 rendas antecipadas e 2 rendas de caução. Então, o equivalente a 2 aluguéis. Então, isso é o que a lei diz. O que a gente vê na prática? Às vezes, quem já tem renda aqui, consegue. Ok. Outras vezes, quem tem fiador, consegue. Quem não tem renda aqui, quem não tem fiador, vai depender muito do proprietário. Porque tem aqueles que aceitam, mas hoje é a minoria. Porque 2 rendas você usa a primeira e a última. E 2 rendas de caução para o final, pode ser que não pague os eletrodomésticos que ficaram naquele imóvel. Essa renda, essa caução é aquela renda que fica travada ali de segurança. A antecipada você vai usar em forma de renda mensal. Ok. A caução é aquela que fica para o final, que só entrega quando você entregar o imóvel. Tem proprietário que pede 1 semana para entregar, tem contrato que consta 30 dias, tem contrato que consta 60, porque o proprietário precisa ter água, luz, tudo quitado ali certinho. Tudo para ele conferir. E às vezes a gente desliga, ele só vai conseguir conferir com o próximo inquilino. Se precisar pintar, reparar alguma coisa, um dano que ficou nessa caução. Renda. Ok. Então assim, eu não percebo aqui, por exemplo, muita exigência em relação à pintura. Mas é mais exigência em relação a estragos. Sim. Levantou o piso, fez buraco na parede, quebrou a placa, o forno não funciona.
Então, quebrou um vidro, partiu Isso uma aí janela. vai sair lá dessa renda de calção que ficou, teoricamente, travada ali durante todo o período E que do nem contrato. sempre paga todos os reparos. Exato. Ele pode ainda entrar com uma ação para cobrar a diferença. Então, na prática, o que eu tenho visto pro estrangeiro? Uma média de 6 a 8 rendas entre calção e antecipadas. E uma dica que os proprietários costumam aceitar como garantia é que você pague as 4 últimas. Porque aqui a lei diz que para você denunciar o contrato, que é a rescisão, você precisa avisar com 4 meses de antecedência. Então você não pode hoje falar assim, eu vou sair o mês que vem. Poder pode, mas você tem que indenizar os últimos 4 meses. Porque conta a partir da saída. A menos que você negocie, que o seu proprietário não te exija isso. Aí é diferente. Mas o que a lei diz é que você tem que avisar com 4 meses de antecedência. Então, às vezes, o proprietário se sente mais seguro quando você diz, olha, eu pago a primeira, rende as 4 últimas. Porque se você sair do nada, ele tem os 4 meses pagos. E alguns vão te exigir mais rendas de calção. Sim. E aí vai depender muito do proprietário. Algumas são abusivas. Outras são até coerentes com o tanto de coisa que tem dentro daquele imóvel. Então, esse é o balanço que você precisa fazer. E essa questão da procura, da enorme procura de pessoas num imóvel, como você falou, 15 pessoas ali interessadas naquele imóvel. Isso faz com que leve quem vai pagar mais, quem tiver mais seguranças, quem tiver mais meses ali. Às vezes a disputa é realmente muito, é injusta ali, você que está chegando agora que ainda não tem nada para dar segurança para aquele proprietário, mas ao mesmo tempo a gente também tem que se colocar no lugar dele de, olha, para quem que eu ia preferir alugar, Para quem já está aqui trabalhando, já tem tudo certinho, ou para alguém que está chegando agora, que corre o risco de largar meu emprego, meu imóvel para lá com tudo destruído, imagina. Então, exatamente. Esse peso é realmente complicado. E a senhora tem visto alguma mudança nesses últimos anos trabalhando com essa parte de assessoria imobiliária? Está melhorando, piorando? Como é que tá? Até o ano passado a gente teve uma piora muito grande, porque aumentou muito a procura no país depois da pandemia. E aí a gente veio, assim, observando mesmo, assim, de que mês a mês aqueles imóveis estavam mais caros e até anuncia por um valor e teve uma época que eles aumentavam. Quando você ligava, dizia, olha, o proprietário aumentou. Por quê? No primeiro dia de anúncio, recebeu 50 ligações, ele fala, não, tá muito valorizado, isso aí tá barato, aumenta. Então, piorou bastante por conta disso. Agora, com essas decisões do governo, ano passado, o programa Mais Habitação trouxe algumas questões do governo tentar coibir algumas atitudes. Então, por exemplo, se você tem um contrato, vai sair, o próximo inquilino, o proprietário já não pode mais arrendar por um valor muito superior. Ele já tem um limite de 2 e tal %, eu não tenho agora de cabeça, mas é um limite de reajuste. Ele não pode passar daquilo. Como é que o governo controla? Pelo registro nas finanças. Se você aceitar um contrato de arrendamento sem registrar nas finanças, o governo não vai conseguir controlar. E aí cada vez ele vai alugar pelo valor que ele quer. Mas se esse contrato estiver registrado, ele vai ter um teto. Olha, estava alugado por 700. Não adianta que você não vai alugar por mais 725, por exemplo. Então, isso ajuda. Só pode alugar por mais se é um contrato anterior a 5 anos. Do contrário, se foi feito ao longo dos 5 anos, não pode mais. Então, tem algumas medidas que estão sendo tomadas, reduzindo a quantidade de alojamento temporário, colocar mais imóveis disponíveis no mercado, que as pessoas sejam obrigadas a arrendar os imóveis e não deixar fechado. Então, tem algumas medidas que têm vindo. Limitar essa quantidade de renda e calção. Isso nem sempre é praticado, mas isso traz um alerta para o proprietário. Então, existe uma esperança de que isso melhore, mas é o seguinte, enquanto o país tiver menos imóveis do que pessoas que procuram, o valor vai ser alto e as exigências vão ser grandes. E eu, infelizmente, não vejo nenhum movimento do governo para incentivar a construção, principalmente de imóveis mais simples. Eu tenho visto muita construção, mas de imóveis bonitos, mais luxuosos, aqueles imóveis que a gente vê muito no Brasil. Essas construções novas têm tido, mas são imóveis caríssimos.
é ter um a partir de 220 mil euros. Então, assim, um apartamento de 1/4 por esse valor. Então, nem todas as pessoas podem comprar. É isso, falei que o tema é complicado, gera muita dor de cabeça, é o que realmente mais pesa para quem está fazendo essa mudança, Sim. sem dúvida nenhuma, é a questão da moradia, porque exige mesmo uma preparação financeira e de planejamento muito grande. E é por isso que eu trago sempre a doutora Edilene aqui, para descomplicar toda essa situação para a gente, para dar esse panorama do que está acontecendo, porque ela sabe na prática o que está acontecendo ali, né? E na verdade, assim, não é para dizer que você desista. Não. É para dizer que você se prepare. Para que você tenha essas rendas, para que você se prepare para pagar o valor do aluguel que estão cobrando hoje, para que você não venha iludido. Exato. Para que se você ficar no alojamento temporário, você não ache que do dia para a noite, em uma semana, você vai resolver o seu problema. Você pode dar sorte? Claro que pode, mas não é a média. Não estamos aqui para pintar um mundo cor-de-rosa, Sim. nem também para desestimular a situação, e sim para orientar e falar, olha, é desse jeito. Quando eu me mudei, eu já sabia qual era o jeito que era, não tive nenhuma surpresa, sabe? Foi toda a minha organização, ela serviu, foi muito útil para eu chegar aqui e, ó, é exatamente esse o caminho. Então, se prepara aí também. Eu só posso agradecer a doutora Edilene, muito obrigada por estar sempre aqui com a gente, tirando nossas dúvidas, descomplicando mesmo determinados temas que são muito importantes. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição e vamos sempre levar esse tipo de informação para pessoas que estão interessadas, que querem se planejar, que querem vir organizadas e para não sofrer demais, porque a vida do imigrante já não é uma coisa... Já não é um mar de rosas, já não é tranquilinha. Então vamos tentar minimizar aí aquelas coisas que a gente consegue tratar. Exatamente, é isso. Compartilha esse vídeo aí, quem você sabe que pode precisar muito dessa informação, tá querendo mudar, ainda não sabe por onde começar, tem um monte de vídeo aqui, com certeza vai te caminhar aí direitinho, combinado? Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!